E o nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Gleison Herit, fundador e CEO do Glemo, o primeiro hub imobiliário do mercado. Tudo bem, Gleison? Ótimo, e você, Lucas? Tudo bem. Bom, vamos começar direto então, já fazendo uma pergunta para a gente começar esclarecendo o que é o Glemo, né? Afinal de contas, o que é o Glemo e o que ele traz de diferencial, quais que são os diferenciais dele para as outras plataformas que já existem no mercado? Bom, o Glemo é um hub de conectores, um ecossistema, e ele traz soluções principalmente para a camada de compra e venda de imóveis novos. Ele é voltado para construtoras, imobiliárias e corretores, consultores de vendas. Nesse primeiro nível, a gente deve fazer um lançamento agora para as construtoras e, na sequência, para outros parceiros. Ah, as inovações que o projeto traz, elas são extremamente profundas em relação aos outros players. Na verdade, eu não vejo o projeto como um concorrente direto da maioria dessas empresas que hoje estão no mercado, porque o Glemo ele atua como um conector, ou seja, ele é um intermediador de negócios. E no final da história, a gente consegue conectar com qualquer empresa, exceto algumas, mas a maioria a gente conecta e a gente gera novos negócios por meio dessas conexões. Em relação à inovação, é um dos pilares do projeto e a gente traz no nosso DNA desde inovações de inteligência artificial, que é um tema atual que todo mundo está discutindo, até outros itens menores e não deixa de ser tão importante quanto como a experiência do usuário, que é o nosso centro de atenção e de atuação. Legal, você falou muito de conexão e de ecossistema, né? Como é que você entende isso de ecossistema no Glemo? Como que a gente entende essa palavra, ecossistema? O ecossistema ele é montado e criado exatamente para aplicações diferentes conversarem com determinadas situações diferentes. Então, o Glemo, ele nasce, como, por exemplo, com o primeiro módulo com um veículo, a gente pode caracterizá-lo e colocá-lo dentro de um veículo, né, de um módulo de veículo, e na sequência... Veículo que você fala, a plataforma em si, onde os imóveis vão estar disponíveis. Isso. Exato. Tá. É uma plataforma digital onde todos os imóveis estarão disponíveis, os imóveis novos. E, na sequência, a gente desenvolve outros 7 módulos que conversam entre si, e cada um traz um benefício diferente, mas são dados, e esses dados são convertidos ali em novas vendas, poder de decisão, entendimento de como o usuário se comporta, e performance, se a construtora, a imobiliária está performando perante sua própria concorrência, de acordo com o produto, uma região, um bairro, e é isso. Você falou um pouco sobre essa jornada do cliente, né? Que é um diferencial que o Glemo traz. Na prática, o que significa isso, acompanhar toda a jornada do cliente? Bom, a jornada do cliente, na verdade, é a jornada do lead, inicialmente. O que é um lead? O lead é um usuário interessado em comprar um imóvel. E todos nós, em alguma fase das nossas vidas, nós somos leads. Né? Sim. Para nós, a gente entende que os leads hoje eles estão abandonados. Eles viraram uma commodity. E o que significa? Que basicamente não existe um atendimento personalizado ou não existe um acompanhamento do sentimento ou da necessidade dessas pessoas. O mercado ele que perdeu a essência de um bom atendimento ou de uma velocidade de atendimento, e isso faz diferença na hora de vender. Quando a gente criou a jornada do lead, jornada do cliente, a primeira preocupação foi como que nós vamos acompanhar esse usuário e como nós vamos monitorá-lo para conseguir resultado. E entregar esse resultado para a construtora, para o nosso parceiro, para ele entender quais são os pontos fracos e os pontos fortes dessa faixa de negociação, desse momento de negociação. E com isso, as construtoras vão conseguir entender até pontos fracos, onde que está errando, o que precisa fazer, o que precisa consertar.
e também fazer melhorias e ofertas diferentes para esse lead, para ele ser convertido e se tornar cliente. Entendi. Então, na verdade, é um acompanhamento mesmo de todo o processo de compra, de negociação do cliente, né? É como se ele não ficasse abandonado no meio do caminho. Ele passa por momentos. Acho que todo mundo pode imaginar comprando um imóvel, ou você já fez esse trâmite, desde o momento do contato até o momento que você se torna um cliente e o pós-venda. Então, esse ciclo de conversão de lead para cliente, ele é praticamente eterno na vida das pessoas, porque a maioria das pessoas, elas compram um primeiro apartamento, depois recomeçam esse ciclo. Ou para trocar, ou para investir, né? Aí depende do objetivo, do poder aquisitivo, mas geralmente as pessoas, elas trocam de imóvel, elas trocam de moradia, e isso o Glemmo vai acompanhar e vai ajudar o usuário até nesse pós-venda, e ajudar, consequentemente, também a construtora. Ajudando o lead vai ajudar a construtora também a continuar esse processo, ou seja, o nível de descarte, ele diminui, porque hoje em dia o traqueamento, que a gente chama track de leads, ele não acontece pelos veículos atuais. E a gente vai fazer. Você deixa esses leads se perderem, né, ao longo do Eles caminho. são perdidos, se você não tiver um momento de compra, aquele momento quente de compra, a maioria das construtoras descartam esses leads ou não tem uma capacidade técnica de manter eles ali, né? De nutrir, de acompanhar até o momento correto de conversão. Legal, não entendi então desse diferencial para quem quer comprar um imóvel, né? Esse acompanhamento da jornada. E para a empresa que anuncia no Glemmo, o que esse hub traz de novidade, de inovação? Quais que são os benefícios para quem está anunciando os imóveis na plataforma? Em primeiro lugar, o Glemmo ele é uma plataforma free, ou seja, qualquer construtora pode estar presente nele sem pagar nada. Segundo lugar, as construtoras que se tornam parceiras da plataforma, elas têm dados exclusivos para tomar decisões. Elas têm prioridade de resultado. Então, a gente funciona como um Google. E no resultado de busca você tem prioridade. Prioridade sobre região, sobre bairro. Então, essas prioridades, elas trazem mais resultado de venda. Tá. E isso é muito importante, porque querendo ou não, quem aparece mais sempre tem prioridade. E por último também a questão de conexão com sua própria base de dados. O Glemmo ele não fica com o lead para ele não negocia com o lead. Ele repassa o lead para a construtora e a força de vendas da construtora, respectiva construtora, vai fazer a negociação. Então, além dessa plataforma de venda em si, a gente está gerando informações que vão ajudar as incorporadoras e as construtoras na tomada de decisão, seja na construção de novos empreendimentos, seja onde ela deve investir mais, menos, é mais ou menos isso, assim. O projeto é muito grande. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro módulo, a nossa preocupação é entregar um lead saudável que tem fit com o produto. A segunda preocupação é fazer a continuidade dessa negociação, monitorar essa negociação e ajudar a construtora ou o lead em determinado momento da negociação. E para que a conversão aconteça. E a gente está muito preocupado que não haja descarte do interessado e não haja também erros primários ou erros da construtora em relação ao trâmite da venda, que vou dar um exemplo. É muito comum você entrar em contato com uma construtora e ela não entregar a velocidade no primeiro contato. Então, a gente vai dar a ferramenta, entregar a plataforma para o lead interagir conosco, dizendo se está satisfeito ou não com a velocidade de atendimento. Sim. E com isso, a gente vai conseguir entregar dados cruciais para as construtoras melhorarem o seu atendimento, melhorarem a sua oferta e para conseguir o objetivo final da venda. Legal. Então, para a gente resumir assim, por que você acha que para o cliente comprar no Glemmo é a melhor opção? Em primeiro lugar, a nossa plataforma ela é focada somente em imóveis novos. Nós já temos outros players poderosos no mercado brasileiro que atuam de forma com extrema maestria no usados, no aluguel. Mas a gente não tem nenhuma plataforma voltada exclusivamente para imóveis novos.
que trabalhe com a melhor tecnologia, Sim. com a melhor entrega. Então, o Glemmo, ele é, primeiro, para o usuário, ele é interessante porque se eu quero comprar um imóvel novo, eu não quero ver um imóvel usado, eu não quero alugar. Tem um filtro inicial ali, né? Ele já vai mais certeiro no que ele quer. A gente vai trabalhar só com parceiros que vendem imóveis novos, a gente não vai mudar isso, é o nosso DNA. Segundo lugar, a gente vai facilitar muito a experiência do usuário. O usuário, ele vai poder contar com uma inteligência artificial que o que ele pensar, se ele digitar ou falar, ele vai conseguir o resultado. Então tem uma busca mais inteligente. A busca do imóvel, do empreendimento é mais inteligente Foi também. um item que a gente trabalhou muito, porque eu acredito que a experiência do usuário, ela está evoluindo. Uhum. A maioria das pessoas estão usando a internet, depois da pandemia aumentou muito, e hoje a gente precisa entregar uma solução que qualquer pessoa, qualquer nível de conhecimento de internet consiga fazer uma busca da forma mais fácil possível e que essa busca não demore na tela do usuário. Sim. Então a gente tem esses dois desafios que é velocidade de entrega e a entrega orgânica. Ou seja, o que você estiver pensando, você vai falar, eu gostaria de morar num lugar calmo, no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. Então, se tiver algum produto em um lugar calmo lá, a plataforma vai entregar. Entendi. Não é uma busca tão quadrada como as que a gente vê hoje em dia, né? Ela leva em consideração outros fatores, enfim, outras Sim, características, né? a nossa preocupação com a experiência do usuário digamos que é nível máximo. Uhum. Ele precisa ter uma experiência fácil, ridiculamente fácil, e que entregue rapidamente o resultado e que ele consiga ter ali um cardápio satisfatório com empresas sérias. As empresas que entrarem na nossa plataforma vão ser auditadas, a gente vai acompanhar o legal. mercado, não é qualquer empresa que participa. A gente vai ter uma força-tarefa para conseguir filtrar isso e entregar para o cliente um produto legítimo, digamos assim. Sim. Não, dá para ver que é um baita de um projeto, né? Muito grande, tem muitas frentes. Eu queria entender um pouquinho agora como é que surgiu essa ideia, de onde vem essa ideia, se ela é sua, se a ideia que você tem hoje do Glemmo é a mesma de quando de quando o projeto começou a ser desenhado, como é que foi isso, assim, esse start inicial pro Glemmo ser pensado e, enfim, daqui a pouco ser lançado aí no mercado. Legal. Em meados de 2019, a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes. Eu sou empresário, tenho outras empresas. A minha empresa mais antiga tem 21 anos. Uhum. E a gente fez uma pesquisa com essas empresas do ramo imobiliário, que a gente já atende desde 2004, várias empresas do ramo imobiliário. E a pergunta era bem simples. Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer a mais para o seu negócio? E todas elas apontaram a mesma dor, que é a gente precisa vender mais, a gente precisa de leads. E na sequência a gente fez uma parceria com a Abrainc, e a gente fez a primeira feira nacional digital do setor imobiliário. Uhum. Nós unimos 117 empresas com a CEBIC e a Abrainc, que são as maiores associações do Brasil, e com a Caixa Econômica Federal. Então a gente fez essa feira e o resultado do sentimento dessas empresas que participaram foi exatamente esse. Eu gostaria de ter tido mais leads. Tem para quem vender o empreendimento. Eu quero, assim, né? as consultoras querem vender, Sim. eles precisam vender. Qual empresa não precisa vender? E no final da história, por sugestão de um dos diretores de marketing, que eu fiz uma visita, um bate-papo, um café, ela me disse, por que você não monta um veículo? Você já conhece todo mundo, já está nisso há quase 2 décadas. Na verdade, ano que vem, vai fazer 2 décadas que a gente está no mercado imobiliário. E foi um gatilho. E no final da história, esse gatilho nasceu o projeto. Eu comecei a montar o que eu poderia fazer para ajudar as empresas, o que eu poderia fazer para ajudar os usuários, Uhum. e encaixar o projeto, sair da caixa, né? Não pensar, eu tenho, falando abertamente, OLX, eu tenho Quinto Andar, eu tenho Zap. O que eles fazem e o que eu gostaria de entregar? Quais são as falhas que o mercado está apresentando? O que eu tenho mais knowledge para entregar? E foi isso que eu fiz, e o projeto hoje ele
Tem corpo. Né? E ele tem já o primeiro módulo praticamente pronto, está em versão beta, para a gente lançar. E foi inclusive por isso que você escolheu esse foco em imóveis novos, assim, para se diferenciar? Você sentia que era uma lacuna? Como que foi essa escolha? Sim, uma fissura de mercado. Em segundo lugar, que eu entendo muito bem dessa fissura. Terceiro, que eu tenho muitos parceiros de praticamente 2 décadas. A gente conta com a parceria com a Abraim, que é muito sólida. A gente tem uma parceria com a Cebic, e com isso a gente tem aí uma boa penetração de mercado. Sim, um conhecimento já do setor, né, da área, assim. A gente conhece muito desde o lançamento de um produto até a fundação de um produto. Então a gente passou por todos esses ciclos. Né? O Glemo, ele é um projeto que foi pensado para atuar na parte da venda e na parte de análise de dados. Então, todos os outros módulos do projeto, eles são voltados em algum momento para fazer isso, para acontecer essa análise e essa venda. Então, para a gente entender, assim, no cerne do projeto, a primeira etapa é uma plataforma ali onde as construtoras têm os seus imóveis, né, os seus empreendimentos disponibilizados. Quem está buscando um imóvel entra em contato com aquela listagem de empreendimento, esse lead é gerado e a gente entrega para a construtora para que ela possa trabalhar a venda, enfim, para que ela possa passar para o time comercial dela, é isso, né? Basicamente. Exatamente. Esse é o trâmite, digamos que é o trâmite principal desse módulo, do planeta Terra que eu falo. Sim. E como é que você vê o Glemo daqui 5 anos? Assim? Quais que são as suas expectativas, perspectivas mesmo para o projeto? É uma boa pergunta, porque o nosso objetivo é, no primeiro lugar, top of mind em imóveis novos. Eu não quero que o Glemo seja lembrado como aluguel, como usados. Venda de usado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Glemo atinge os mercados internacionais rapidamente, no máximo em 24 meses, em 2 anos. Mercado americano, o mercado australiano, o mercado de Singapura, cada um de um jeito, tá? Digamos que cada um tem uma estratégia. Diferente. Bem diferente, mas todas voltadas para imóveis novos. E nós já contamos com filiais abertas nesses países e na Arábia Saudita também, com o objetivo de trazer dinheiro para o Brasil ou tirar dinheiro do Brasil e enviar para lá. No caso, o brasileiro conseguir comprar um imóvel em Miami ou um australiano conseguir investir aqui no Brasil. E a gente vai atuar da mesma forma que o projeto piloto, primeiro projeto mãe, nasceu, que é essa integração entre construtora e lead. Bom, entendi com relação a esse ecossistema, e ele é composto por módulos, né? Então, eu queria que você explicasse uma passagem rápida, assim, como é que são esses módulos, quais são esses módulos e como que eles compõem esse ecossistema. Bom, o projeto ele foi desenhado, o ecossistema foi desenhado com 8 módulos, e cada módulo ele conversa entre si, eles conversam entre si. Nós fizemos esse projeto em formato de sistema solar, então cada planeta é um módulo. E quando você fala módulos são fases de lançamento, né? Eu prefiro pensar como fossem peças de um quadro que você encaixa e eles conversam entre si. Que todas juntas formam o projeto. Formam o projeto como um todo. E é interessante porque nesse primeiro módulo que a gente vai lançar, que é o planeta Terra, ele já apresenta traços de outros planetas. Então, você olha para o planeta Terra e fala assim, mas esse item aqui ele é um item... Como se tivesse uma informação, uma pistinha do próximo módulo, né? Exato. O que vem ali. É um fragmento. Existe um fragmento do próximo módulo. Então, a gente tem ali o Mercúrio, né, que a gente vai apresentar feiras e promoções, que é um item muito importante no mercado, que o usuário ele busca desconto, ele busca uma oportunidade diferenciada. Como se fosse um evento, uma coisa extraordinária acontecendo, né? Exato. Então, é um módulo separado, existem nuances em cima disso. O segundo módulo é o Vênus, que é a jornada do cliente. E aí, quando a gente fala de jornada do cliente, a gente fala do que o Glemo vai entregar para o lead, para o cliente. O que ele vai fazer, como é que ele vai se comportar perante esse lead e esse cliente.
Ou seja, é como se o Glemmo fosse um amigo do lead. Então ele vai perguntar como ele está se sentindo, o que está acontecendo, se está fechando ou não está fechando, se está sendo bem atendido. Então é uma grande jornada aí de pontos de contato que a gente vai pegando essa informação, transformando em banco de dados, cruzando informações e depois a gente vai entender se aquela construtora, por exemplo, ela tem uma preocupação com esse lead, se o atendimento está bom, ou por que não fechou o negócio, o que aconteceu, às vezes a oferta não está boa, às vezes o atendimento está muito bom, mas a oferta não está boa, e o lead entrega isso para a gente. O terceiro módulo é o Planeta Terra, que é o nosso veículo. Eu chamo de veículo, mas ele é uma plataforma, ele é mais que um veículo. Ele atende mais do que um veículo. Veículo, hoje em dia, você entrou no veículo qualquer hoje, digitou seus dados e você tem uma entrega zero. Né? O veículo te entrega nada, né? Entrega só ali o produto e pronto, acabou. Não existe mais uma continuidade, não existe mais uma... vamos supor que você não escolheu nenhum produto, mas você se cadastrou. Tá, será que existe entrega ali de um produto com seu perfil? Né? Eu acredito que hoje em dia é bem fraco em relação a isso. O Se o mercado... cliente não encontrou o que ele precisa, ele é abandonado. Ele é e aí- abandonado, ele é descartado. Entendi. Tá. Apesar de ele ter um sentimento de compra, de interesse, ele é descartado. Entendi. A gente tem na sequência Marte, que Marte aí já é a parte simulador, e a gente acredita que os simuladores eles são boas interações para captar leads em dúvida, por exemplo. Quando você fala simulador de financiamento... Um simulador de financiamento, simulador de perfil de compra para um determinado produto. Então, a gente tem um dos simuladores que está dentro do Planeta Terra, é a jornada guiada do cliente. Então, a gente consegue visualizar clientes que não sabem o que comprar, mas sabem onde querem morar. Então, eles vão ali... E qual que é o poder de compra dele, desse cliente, desse lead? Ele vai poder simular. Sim. E a gente vai entregar, o Glemmo vai entregar 3 produtos principais ali, os top 3 para conversão. Que tem a ver com o perfil dele. Que tem a ver com o perfil dele, com o poder de compra, com o poder de entrada, poder de renda familiar. Então a gente tem o módulo de Júpiter. Júpiter é um módulo bem diferente e muito inovador, que uma pequena fatia do mercado entende e que está crescendo exponencialmente, que é a parte de criptomoeda. Ah, legal. Infelizmente, criptomoeda hoje ainda é um pouco marginalizada, porque eu sinto que a criptomoeda é como se fosse o começo da internet lá atrás, em 95. Ainda não tem muita validade. As pessoas não entendem bem. Uhum. Elas têm bastante dificuldade de entender. Eu acredito que a criptomoeda ela vai ofertar para o mercado, já oferta em algumas frentes, uma tecnologia muito superior ao que a gente usa atualmente. Então, a gente tem projetos e processos, por exemplo, de inteligência artificial, de velocidade de transação bancária, uma série de artefatos que a criptomoeda entrega e as pessoas ainda não entendem isso, mas isso vai chegar na casa das pessoas daqui a alguns anos. E a gente acredita que a criptomoeda ela é uma boa ferramenta para transação internacional. Apesar que a gente não tem uma regulação no Brasil, alguns países já estão fazendo a adoção da criptomoeda para realizar operações. E eu acredito que a gente vai usar isso bem. A nossa ideia é usar a criptomoeda para facilitar transações entre países. Então, isso é um step um pouco mais à frente do nosso ecossistema, mas a gente não descarta e a gente não vai perder esse boom. Vamos falar assim. É como se você imagina, por exemplo, um brasileiro que quer comprar um empreendimento que está em outro país. Então, o uso da criptomoeda facilitaria essa transação. Sim. Seria muito interessante. E aí é uma criptomoeda que já existe no mercado? Seria uma própria do Glemmo? Como que você enxerga isso? O Glemmo vai ter o seu token. Né? Vai ter vantagens de usar o token para facilitar essas transações. Então, esse é o pilar da nossa ideia de cripto. Não que, assim, porque eu sou completamente apaixonado pelo Bitcoin, né, que é a mãe de todos. Sim. E nós somos um valor agregado a isso. Né? Nós vamos lançar um projeto agregado a isso. Eu acredito que a tokenização também vai ser importante para produto. Então, uma empresa, já tivemos alguns lançamentos
no Brasil, que está engatinhando ainda, mas você daqui a pouco vai conseguir comprar um imóvel, uma parte em tokens, tokenizado, um apartamento tokenizado, você vai conseguir Uhum. comprar uma parte dele. Legal. Então a gente acredita que esse módulo ele tem muito a evoluir. Então hoje a gente conhece, é igual a internet. Há 20 anos atrás a internet era de um jeito, eu acredito que a criptomoeda daqui 5, 10 anos vai ser diferente também. E vai agregar muito valor no nosso negócio. Sim. E a gente tem um próximo planeta que é o Saturno. Saturno é o Big Data, ou seja, toda informação que a gente coleta, toda informação que a gente armazena, a gente vai condensar em dados analíticos, principalmente de Business Intelligence, para tomada de decisões, para melhorar a performance. Então, a gente vai cruzar muita informação para a gente conseguir entregar automaticamente por meio da plataforma do planeta Terra dados importantes, né, informações importantes para o nosso construtor e também para o lead, que a gente vai acabar entregando, sim, a performance das construtoras. Qual construtora que atende super bem? Ela vai ter um rating, igual você tem Legal. na própria Uber. Hoje você consegue dar notas, a gente espera chegar nesse nível de maturidade de entregar para o lead o nível de atendimento daquela construtora, não que seja um reclame aqui, a gente não vai partir para esse lado, mas... Sim, mas é algo que vai facilitar a escolha dela, né? vai entender que aquela construtora tem maestria em fundamentos. Sim. E isso o Big Data vai permitir para a gente facilmente entregar. E aí esse Big Data, então, ele fornece informação tanto para quem está vendendo o imóvel, tanto para quem quer comprar, né? Para as duas. Exatamente, para as duas pontas. Tá. A gente tem aí a parte do planeta de Urano, que é gamification. Legal. Então, essa parte é muito divertida na minha cabeça, porque a gente espera conseguir iscas sólidas para aquisição de imóveis. Então, o lead ali, ele vai participar de processos de jogos, onde ele vai juntar ou token, né, ou de cripto, ou pontos, e depois vai poder pegar esse artefato e trocar por uma entrada de chaves, ou por uma entrada num apartamento, de um imóvel, um desconto. Então, a gente espera que o módulo de Urano seja um módulo de um facilitador para venda. Uhum. Ou seja, um crédito que o usuário participando ali de certas etapas... Ele vai adquirindo, vai juntando esses pontos, né? É engraçado que eu já ouvi essa ideia de muitas construtoras, de muitos parceiros meus, mas eu nunca vi na prática. Na prática, realmente é um desafio muito interessante. Na minha cabeça é bem divertido e eu acredito que ajudaria tanto as construtoras quanto os leads a fazerem negócio, né? Então, a gente tem aí a parte de Netuno, que é a parte do marketplace. Então, a gente vê o marketplace de uma forma um pouco diferente. E o que é o marketplace, né? É uma área que você entra ali e você tem uma série de itens que você pode comprar. E em qual momento que o Glemon entra nisso? O Glemon vai ofertar para as construtoras em ter o seu próprio marketplace, porque tem muita construtora que não tem marketplace. Então, a gente vai entregar uma plataforma que você pode nutrir esse marketplace e ter o seu marketplace para atender essa gama de leads que podem ter virado cliente. A gente não vai monitorar isso tão de perto, porque isso é muito empírico. Então, é difícil de saber se houve uma conversão final, né? Só se o lead informar que fechou o negócio, a construtora, a gente não vai ficar perguntando à construtora se fechou o negócio. Eu acredito que isso aí não faz parte do mercado. Mas esse módulo ele vai entregar nessa parte da construtora, para a imobiliária também, por que não, uma possibilidade de fazer vendas de artefatos para dentro do produto do cliente. E esse marketplace, você entende ele como serviços e produtos relacionados ao empreendimento que a pessoa comprou. Então, ela comprou um imóvel e aí nesse marketplace ela já consegue contratar serviços, comprar outros produtos que, enfim, dialogam, né, que facilitam montar uma casa nova, por exemplo. Seria isso? A gente tem duas frentes do marketplace. A primeira frente é a construtora fazendo a oferta de um kit de acabamento ou de uma cadeira, uma televisão para o cliente. E a segunda frente é o Glemon com o seu marketplace, fazendo ofertas de produtos e serviços para essa gama de pessoas que desejam usufruir.
Não é concorrência. Porque se a construtora desejar, ela pode ter o seu marketplace e a gente vai eximir de ofertar para os clientes dessa construtora os produtos e serviços. Agora, se a construtora não adere a esse módulo, a Uglemo pode fazer a oferta de produtos e serviços, desde um seguro até, né, igual eu falei, uma cadeira, um kit de acabamento, uma melhoria, e essa é a ideia, né? Da gente não abandonar o lead. Acho que a questão central... Mesmo depois que ele comprar o imóvel, a gente consegue ainda ajudar ele, né, nessa... Nessa jornada. Porque Uhum. isso é uma jornada. Você montar um apartamento e cuidar... E que jornada. É uma jornada bem complexa. E o Glemo, ele entra no mercado com uma proposta que o nosso centro, o nosso sistema solar é o Sol. Uhum. E quem é o Sol são os usuários. E esses E aí usuários... ele tem todos os outros planetas orbitando ali para ele... Esses módulos são feitos, todos eles são feitos para ajudar o usuário. Se você for parar para pensar, a gente montou um sistema solar onde os planetas servem ao Sol, servem aos usuários. Eu julgo o usuário não só o usuário que quer comprar, mas o usuário também que quer vender. Sim. Então, ou seja, a gente procura equilibrar essas forças, conectar essas forças para gerar negócios e todos ficarem satisfeitos, digamos assim. Legal. Tem uma coisa que a gente não falou ainda sobre o perfil do Glemo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil tanto de quem vai anunciar, das construtoras, se são só para grandes construtoras, incorporadoras e construtoras pequenas também, e o perfil dos imóveis, né? Se só alto padrão, só baixo padrão, se isso ainda é uma experiência, como que vocês entendem, como que você entende esses perfis, né? O Glemo ele foi projetado para ser um projeto que abrange qualquer classe social. Uhum. E qualquer construtora, qualquer imobiliária ou consultor. A gente vai conseguir, de certa forma, atender todos. Não é nossa intenção fechar a plataforma para um nicho. Tá. Na verdade, nós já estamos dentro de um nicho, que é Dos imóveis novos. Os móveis né? novos já é um nicho. E a nossa ideia é que qualquer classe e qualquer produto novo esteja lá. A gente começa a plataforma com algumas empresas convidadas. Legal. A gente elencou empresas que a gente acredita que tem um perfil mais agressivo e um perfil mais presente no mercado, né, que está preocupado, que tem ali um DNA de vendas. Então, já existe esse pool. Mas qualquer construtora pode entrar na plataforma, se cadastrar. A gente vai avaliar o perfil da construtora e liberar a plataforma gratuitamente. Então, vamos supor que você seja dono de uma construtora, você vai se cadastrar e você vai receber ali o login e senha, você pode entrar e cadastrar os seus produtos. Para as construtoras convidadas e algumas outras construtoras, principalmente as construtoras, nós já vamos oferecer inicialmente a integração de dados, para não ter o manuseio pela plataforma de dados. Então, ou seja, automaticamente a consultora vai receber no CRM, no ERP dela, esses leads de uma forma organizada que ela vai conseguir trabalhar isso de preferência em real time, para ela conseguir ter uma velocidade de vendas correta, que é em real time, né? E você falou um pouco sobre essa democratização, assim, né, da disponibilidade, tanto para grandes construtoras, pequenas, para quem quer comprar também imóveis de várias faixas de preço, e sobre a área de atuação. Ele nasce atuando em áreas específicas do Brasil, no país todo. Você falou dessa vontade de internacionalizar daqui a um tempo, mas inicialmente qual que é a área de atuação do Glemo? O Glemo ele nasce atuando em São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Essas são as nossas praças iniciais. Já é bastante trabalho, é bastante coisa. Depois a gente vai fazer expansão para o Sul, para o Nordeste, para as outras áreas. Tá? E na sequência a gente deve partir para os Estados Unidos e para a Austrália, onde as operações já estão mais mapeadas, a gente já tem estudo de caso dessas áreas, parcerias, algumas parcerias. Então Legal. A gente já tem aí uma expansão pré-moldada para esses dois países. E aí, na sequência, a gente com certeza vai para os outros países que a gente tem como target. Eu acredito que já respondi a pergunta. Sim. Você falou um pouco sobre essa questão do diferencial da tecnologia, né?
que é enfim, que é uma plataforma que vem com muitos recursos tecnológicos. Você falou um pouco sobre a aplicação de inteligência artificial. Eu queria entender mais sobre como que a tecnologia está aplicada em todos os módulos, né, assim, no projeto como um todo, e como que essa tecnologia vai facilitar a vida, tanto de quem quer comprar, quanto de quem quer vender o empreendimento, seu imóvel ali. A tecnologia foi construída e pensada para facilitar a vida da gente. Uhum. Então, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente começou a construir a plataforma, foi uma das minhas grandes preocupações. E a gente resolveu fazer um projeto com a melhor tecnologia possível. A gente pesquisou o que tinha de melhor, o que existia na época, há mais ou menos 2 anos atrás. E a gente começou a construir. E a gente partiu para uma solução, eu chamo solução de Lego, onde são módulos acoplados e que eles são facilmente desacoplados para a gente retificá-los ou trocá-los. Vou dar um exemplo aqui. A gente utiliza hoje 2 parceiros na nossa plataforma, que é a Microsoft e a Google. São os 2 principais parceiros. Mas um outsider surgiu, que foi o ChatGPT, que é da Microsoft, né? Mas vamos falar que ele é um outsider, que é uma empresa fora desses 2. Dissociada, né? E a solução deles é bem interessante. E o último lançamento que eles fizeram quase que substitui um pedaço da nossa solução. E aí a gente colocou a carta na mesa para ver se substitui ou não esse pedaço da solução. Ou seja, se a gente decidir que vai trocar, não tem muito segredo. É porque é um pedaço do nosso Lego. É uma peça. Então a gente não fica refém de criar, de substituir ou dar manutenção nesse projeto. Porque ele, desde o começo, ele foi criado e demorou bastante para a gente construir algo que fosse mais maleável e não fosse tão duro ao ponto de virar legado. Então esse foi um dos principais pensamentos quando a gente pensou em tecnologia, porque eu já vivenciei dezenas de casos onde o legado atrapalha na evolução do negócio. Eu quero implantar X item. Não, demora muito, custa muito caro. Então, esse foi um ponto sensível. Já fazer o projeto mais escalonável mesmo. Ele né? é escalonado, ele é maleável, ele é baseado em microserviços, ou seja, ele é um projeto de altíssima tecnologia. Super bem desenhado, principalmente em questão de performance, a gente preocupou muito com isso. Não só a parte de custo, mas também a parte do usuário de navegar, de ser rápido, de não ficar agarrado ali no determinado item, numa página que fica ali agarrada ou que gaste muitos dados, porque a gente tem que entender que existe uma grande parte do mercado que tem limitação de dados ainda. Então, por mais que tenha evoluído essa parte, em questão de velocidade de dados, ainda existe uma dificuldade muito grande em relação a consumo de dados. Acesso mesmo, né? A quantidade de... Velocidade de acesso e consumo de dados. Então, esses foram itens também realmente importantes, que, na verdade, a interface, a cara, o design do projeto, ele é muito simples. Ele foi baseado na simplicidade. E é exatamente por essa simplicidade que a gente conseguiu atingir esses objetivos de velocidade e de consumo de dados. Em relação você perguntou sobre o que carrega de inovação. Sim. A gente tem inovação para o lead usuário, essa facilidade de buscar um imóvel é muito rápido, é muito humano, porque você pode conversar com a máquina do seu jeito, você pode falar palavras que você não vai... você pode digitar palavras, por exemplo, lugar, pouco barulho, legal. no bairro Itapuã. Aí ele vai te entregar aquele pool de opções. Sim. Para a parte da construtora, teve muita evolução, principalmente no cadastro. O nosso cadastro ele é o mais completo do mercado e ele é o mais alinhado com a busca do Google. Então, a gente respeita essas regras. Então, esse cadastro ele foi muito pensado para ele ser muito completo, para atender qualquer tipo de construtora e para ele ter uma performance ali na ficha do produto que seja uma performance muito completa para o usuário. Então, ou seja, esses detalhes
que as empresas pecam, que os veículos pecam, a gente se atentou muito a eles. Em relação à nossa parte de inovação, eu posso falar também da jornada do cliente, que eu falei bastante. O cliente vai poder acompanhar, se ele escolher 3, 4 produtos diferentes, ele pode acompanhar cada jornada de uma forma separada. Ah, sim. Então, vamos supor, você entrou no portal agora, fez sua busca e você gostou de 3 produtos diferentes, mas dentro do seu alcance. Você pode entrar em contato com as 3 empresas e cada uma vai virar uma jornada para você. E cada um vai ter interações iguais, por exemplo, perguntando sobre a qualidade de atendimento, e vai ser armazenado ali. Então, você pode entrar lá e você pode modificar uma experiência que você teve com um determinado produto de uma determinada construtora. E aí vai ficando esse histórico ali. E você tem o histórico armazenado, e com isso você consegue até mesmo, de certa forma, até tomar decisão, porque você pode ali fazer um portfólio e depois olhar na sua área e falar, eu fui muito mais bem atendido por essa construtora e eu tenho uma oferta melhor. Você faz um comparativo e no final você toma uma decisão. Você falou um pouco sobre essa coisa da jornada do cliente e do momento de compra, que às vezes o cliente está buscando o empreendimento, mas não está no momento da compra, de fato, né? E que isso é uma dor do mercado, que às vezes quando o cliente não compra, ele é abandonado, né? E imagino que seja uma dor, inclusive, para as construtoras e incorporadoras também, né? Porque aí elas tiveram a negativa, o cliente não comprou e elas não sabem muito bem o que fazer com aquele lead, com aquele prospect, né? Como que o Glamour consegue ajudar a construtora nesse sentido? Como que ele consegue manter o lead ali, aquecendo ele, trabalhando ele para no momento mais oportuno essa possível venda acontecer? A gente tem alguns pontos sensíveis nesse caso. O primeiro ponto sensível, vamos falar da construtora primeiro. A construtora, ela geralmente investe um determinado valor em um produto, no marketing, hoje muito marketing digital, em ads, e esse valor, ele não é, digamos, reciclado. Eu desconheço, assim, construtoras que realizam essa reciclagem. O que é isso? Se eu coloco R$1.000 hoje, nesse mês, nesse período, eu consigo, vamos supor, 10 leads. No mês seguinte, esses 10 leads se eles não fecharam o negócio, vamos supor que fechou um negócio e 9 ficaram para trás. Eles são descartados, eles são colocados numa base mais fria. Porque o consultor de vendas, contratado ou não, ele quer fechar negócio. Ele precisa fechar negócio porque o mercado é assim. Então, se ele não fechar negócio, ele não vai receber a comissão dele e ele precisa fechar negócio. Ou seja, ele não tem nem tempo também de ficar dando atenção a quem não conseguiu comprar na hora ali, né? Ele geralmente pode até pode ter ou não pode ter tempo, mas acaba que não acontece. Sim. E aí o lead ele é abandonado. Tá. E aí o que o lead faz? Pode ser que naquele mês ele não era o momento de compra dele, mas no mês seguinte era. E aí a construtora que conseguiu encantar o lead com o seu produto, perdeu dinheiro naquele mês que passou e corre o risco de perder a venda no outro mês. Ou no terceiro ou no quarto mês. Não importa. A questão aqui o Glamour ele chega para oferecer uma solução que diminui esse desgaste e essa perda de dinheiro que as construtoras investem todo mês. Porque como a gente vai estar ali conversando com o lead o tempo todo, tentando trazer uma influência de fechamento de negócio ou entender o momento dele, a gente vai ser um ator, né, vai ser um agente de intermediação. Então, a gente vai acabar acompanhando essas jornadas e sendo uma ponte também para o lead, aí falando do lead já, do lead se sentir acompanhado e de se sentir valorizado de acordo com a vontade dele. Então, ou seja, existe um ganho para a construtora, existe também um ganho para o lead. O que pode acontecer nessa relação é um ato de ruptura do lead falar que não quer ser atendido por aquela construtora. E aí a gente vai indicar um outro produto dentro daquele perfil para esse lead. Nesse momento, a gente vai inclusive informar a construtora que aquele lead ele rompeu. Sim. E aí por que ele rompeu? Às vezes foi mal atendido, às vezes demorou o atendimento, às vezes a oferta realmente não cabe, né? O valor está acima ou abaixo. E futuramente a gente vai abrir uma porta para a construtora também setar que aquele lead não tem fit com a construtora. Porque às vezes, vamos supor, isso é muito comum acontecer.
O lead entra em contato com a construtora, esse lead tem poder de compra inferior ao produto. Então, a construtora ela acaba perdendo dinheiro, né, perdendo o lead, e o lead fica abandonado. Todo mundo sai insatisfeito, Todo né? mundo sai perdendo. Uhum. Né? Nesse caso, que é um caso ruim, de estresse, infelizmente a gente vai direcionar o lead para... Vai dar opção para o lead. A gente tem essas opções. Abaixo aí do que você gostaria, ou da mesma construtora, se essa mesma construtora tiver o produto, mas eu acredito que a força de vendas já internamente da construtora já vai tentar fazer esse trabalho, né? De mostrar talvez uma outra linha, né? Ou uma outra... É porque o lead, ele às vezes escolhe um produto, mas no final ele fecha outro. Isso é muito comum. O que importa é fechar o negócio. Sim. Então, se isso acontecer, eu vou estar satisfeito, eu acredito que o projeto vai ter cumprido o seu papel. Agora, se não existir uma conjuntura de fechamento de negócio, não deu match, vamos falar assim, a gente vai direcionar e vai informar para a consultora de uma forma muito transparente. Eu acredito que a questão de transparência aí, de não... o Glema não veio para vender lead. O Glema não veio para fornecer base de dados. Ele veio para fortalecer relacionamento entre as pontas e entregar transparência de sentimentos e de informações. Então, essa atuação do Glemo, ela é positiva para todo mundo. E ela é real. Ela não é algo fabricado ou simulado. Sim. Então, esse é um ponto muito legal que hoje ninguém pratica no mercado e a gente veio para entregar. Bom, como o Glemo é um projeto novo, eu queria entender agora como é que vai ser esse marketing estratégico de vocês mesmo, como que vocês vão se comunicar com o mercado, para angariar novos clientes, novos leads, essa parte de comunicação e marketing mesmo. O nosso marketing estratégico, ele foi completamente baseado num NOT, que é cheiro de imóvel novo, que a gente procura conversar com qualquer tipo de pessoa. Afinal, é um termo muito clássico, né, de cheirinho, de cheiro. A gente mexe aí com a parte sensorial das pessoas. Então, todas as nossas peças, a nossa comunicação, ela é voltada para essa pegada mais friendly, mais amigável e algumas com um tom mais voltado para o humor, outras voltados para realização de sonho, outras peças de realização de um bom investimento. E a parte comercial, a gente traçou uma estratégia que a gente chama estratégia de zonas quentes. E nessa estratégia de zonas quentes, a gente apresenta uma atuação em focos, onde existe certa concorrência, e que a gente consegue oferecer para o lead, para o nosso cliente, né? Um leque de opções dentro daquele alcance em quilômetros, vamos colocar assim. E além disso, a gente vai fazer trabalhos especiais para os nossos parceiros, baseado em produtos que sejam interessantes serem, digamos, reforçados. Então, quando um produto de um determinado parceiro for muito importante para esse parceiro, nós vamos oferecer trabalhos especiais voltados para aquele produto, para priorização, para campanha, para aquisição de leads dentro dessa expectativa. Queria até falar um pouco do logo, assim, porque é um logo bem colorido, divertido, né? Queria perguntar se isso foi pensado, se é para trazer, não sei, talvez mais jovialidade, reverência à marca mesmo, a forma como vocês vão se apresentar ao mercado. Queria entender um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, a quantidade de cores, nós pensamos em liberdade. Liberdade, em segundo lugar, de pluralidade. Palavra chatinha, pluralidade. Bom, então, em primeiro lugar, nós pensamos em liberdade. Em segundo lugar, em pluralidade. E terceiro lugar, em inovação. Eu acredito que cada cor pode ser usada em um determinado momento e a gente tem muita liberdade de criação, de uso. A gente não ficou preso em determinada cor. Então, esse foi o nosso objetivo quando a gente fez o design da marca. Legal, perfeito.
é isso. Acho que deu para a gente entender bastante. Queria agradecer pela presença aqui, também por ter esclarecido mais, né, sobre o projeto, deixou tudo mais claro. Muito obrigado. E para você que está assistindo a gente acabou de bater um papo aqui com Gleison Herrit, fundador e CEO do Glenbow, um novo hub do setor imobiliário que logo, logo está chegando aí para revolucionar o jeito como os imóveis novos são comercializados. É isso. A gente volta em breve com mais um episódio do De Portas Abertas. Tchau, tchau. Até mais.